Oi, estamos de volta e agora vamos colocar a mão na massa, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente pode montar uma orquestra, como é que a gente pode, no passo a passo, criar uma orquestra com essas crianças. Deixa eu compartilhar mais uma vez minha tela aqui e a gente vai dar continuidade. Eu dividi para ficar mais didático em momentos, certo? A gente vai ter, no momento 1, a gente vai fazer o seguinte: convide as crianças para dar uma volta por entre os instrumentos e materiais organizados na sala. Proponha que observem o que tem nela, o que conhecem, onde viram coisas parecidas, etc. Então, vocês vão estar, sei lá, colocar numa mesa grande ou colocar no chão, num tapete, vários instrumentos e pedir que elas olhem. Pode botar até separado, uma coisa aqui numa mesa, outra coisa no outro cantinho da sala, um instrumento mais na frente. Enfim, espalha na sala toda esses materiais e convida as crianças para andarem, olhar, tocar, ver, perceber se elas já conhecem algum material daqueles, algum instrumento. Enfim, as crianças elas vão se expressar livremente. Vocês devem deixar elas livremente se expressando, por gestos, por fala, promovendo naturalmente um diálogo a respeito do que estão vendo, né? Porque a partir do momento que elas entram em contato com o instrumento, com certeza elas vão dizer: ah, esse eu conheço, o nome é flauta, ah, esse aqui não, é um tambor, eu já toquei. Então, naturalmente, elas já começam aquele movimento de se comunicarem, né? Se vocês verem que tem necessidade de fazer algumas intervenções para propiciar mais isso, né, para levantar essas questões, é possível também, mas é interessante que vocês deixem elas livres. A gente sabe que criança de educação infantil não tem dificuldade nenhuma em estar se expressando, né? Falando o que está sentindo. Você pode ir falando o nome dos instrumentos, como se tivessem os apresentando às crianças. Então, esse já é um segundo momento. A partir do momento que você deixa eles livres para apreciar, e depois você começa a ir falando, esse momento que eu disse que já pode ir fazendo uma interferência, né? Como se estivesse já apresentando. Então, sente em roda com as crianças no grande grupo e converse sobre o que observaram, quais instrumentos e quais materiais tinham ali. Então, é o momento, a gente percebam, momento de entrar na sala e identificar, visualizar o que tem, onde nesse momento elas vão estar livres para falar o que sentem, o que veem. Segundo momento, quando você começa a fazer as apresentações, mostrando o instrumento e falando qual o nome do instrumento, de repente para que serve. E no momento seguinte, numa roda de conversa, onde a gente vai amarrar esse assunto, né? Deixar ele mais amarradinho sobre as observações que eles tiveram, se já conhece, se não conhece, se já tocou. Então, são as impressões que vão estar ali numa roda de conversa que vocês vão fechar esse primeiro momento, né? Em seguida, depois que eles manifestarem impressões e hipóteses sobre o que poderão fazer naquele espaço montado, mostre uma ou mais imagens de orquestra e observe o que as crianças têm a dizer sobre o assunto e sobre as experiências pessoais delas com esse tipo de instrumento. O que faz aquele grupo, o que tocam, quem já assistiu a uma apresentação de orquestra, onde, quem é, o que faz a pessoa que fica à frente, no caso do maestro. Então, assim, são perguntas que você vai suscitando nas crianças, né, para entender um pouquinho de qual é a bagagem de conhecimento que elas trazem sobre a orquestra e apresentando elementos de uma orquestra através de imagens. E aí vocês podem ficar muito livres para usar a criatividade. Tem vários videozinhos que já mostram. Vocês podem trazer as imagens impressas, vocês podem trazer a imagem no computador, projetando num data show. Vai dependendo muito do que vocês tiverem de recursos, certo? E aí é colocado aqui uma sugestão para o professor, possíveis falas do professor nesse momento. Você pode chegar: muito prazer, senhora Viola. Eu sou o professor deste grupo e as crianças vieram te conhecer. Então, é uma maneira lúdica e divertida de você pegar uma viola e mostrar: ah, prazer, senhora Viola. Enfim, dar essa comunicação, mas falando na linguagem deles, nesse universo do imaginário, nesse universo da brincadeira, certo? Então, esse seria o primeiro momento: conhecer e conversar sobre os instrumentos musicais e sobre a orquestra. Num segundo momento, para garantir o conhecimento de todas as crianças sobre uma orquestra, ainda no grande grupo, reproduza vídeos como Descubra a Orquestra, concerto didático da USP, que visualmente apresenta toda a configuração de uma orquestra com sua regência. Foi aquele que eu
que eu mostrei para vocês, certo? Então, vocês podem reproduzir para os meninos em sala. Você pode fazer pausa no vídeo para que possam conversar sobre ele. Então, não precisa necessariamente deixar os 5 minutos de vídeo, mas você pode fazer umas pausazinhas e mostrando, pontuando, observem aquele instrumento e mediando toda a apresentação desse vídeo. Quem sabe o nome da pessoa que está na frente? Tentar ver com eles se eles entendem o que é o maestro, e aí, se eles não souberem, vocês podem falar, né? Os músicos estão tocando os mesmos instrumentos, direcionar o olhar, né? É no momento que eles vão ver, não estão, porque o instrumento daquele músico é diferente do instrumento do outro. Aí perguntar, vocês conhecem algum deles, né? Com certeza vai vir alguma coisa que já foi falada, até mesmo porque vocês já apresentaram alguns instrumentos. E aí, há instrumentos dessa orquestra que estão hoje em nossa sala? Pronto, é o momento onde eles vão fazer o comparativo. Tem sim. Tem sei lá, uma flauta transversal. Eu sei que vai ser difícil ter na sua sala, mas tem uma flauta transversal, tem um violino, né? São instrumentos que, de repente, você pode ter. Não, tia, a gente tem um violão aqui, mas lá é igual? Não, ó, aquele lá é um violino. Existe uma forma diferente. No violão ele é maior, a gente toca assim. Não, o violino já tem uma baquetazinha. Enfim, vocês podem ir mostrando as diferenças, né? Entre outras problematizações que podem ser feitas às crianças, dialogando a partir do que apresentam como respostas verbalmente ou com gestos. Então, isso vai depender muito do time, do feeling que vocês tiverem na hora, né? Porque, assim, as crianças, elas trazem questões diferentes, trazem perguntas inusitadas, então não dá para a gente prever tudo. Então, a gente coloca aqui possíveis intervenções, possíveis mediações que vocês, enquanto professores, podem fazer, mas não dá para a gente prever todas as possibilidades, certo? Então, partindo para o terceiro momento, diga às crianças que terão a oportunidade de tocar como se estivessem numa orquestra. É um momento que vocês começam a apresentar para eles a possibilidade da gente fazer a montagem de uma orquestra. Algumas delas podem se antecipar e manifestar desejo de ser o maestro, que vocês já apresentaram previamente. Diga que podem ocupar o lugar que desejarem, de violonistas, percussionistas, flautistas, maestros, etc. Comente também que elas podem trocar de lugar, experimentar o que desejarem, trocando de instrumentos com os colegas ou tocando juntos. Então, assim, é uma oportunidade onde eles vão estar, onde você vai estar propiciando eles tocarem mais de um instrumento e vivenciarem situações diferentes, né? Avise que terão um tempo para conhecer, ouvir e tocar os instrumentos e que depois vão organizar a orquestra da turma. Então, é como eu disse, esse momento você já começa a situar eles do que vocês vão fazer, qual é o objetivo final, que seria montar a orquestra. Informe que vai colocar uma música de orquestra para eles ouvirem e acompanharem como desejam, conforme suas escolhas, certo? Então, a partir daí você já começa a apresentar, a mostrar uma música de orquestra para eles entrarem em contato de forma audível com os instrumentos da orquestra. Em seguida, a gente vai para o momento 4, certo? No momento 4, convide as crianças individualmente ou em pequenos grupos para explorar o espaço, os instrumentos e outros materiais, como as partituras. No momento que você pode apresentar a partitura para a criança, elas vão perguntar o que é aquilo. E aí vocês podem dizer que aquilo ali é a escrita da música na forma para ser tocada pelos instrumentos. Coloque a música em tom audível, mas não muito alto, para que percebam a melodia, mas sem prejudicar as explorações individuais dos instrumentos. É como se fosse uma música ambiente, tá, gente? Para que as crianças pesquisem mais as possibilidades sonoras dos instrumentos e fiquem atentas à diversidade musical. Vocês podem pedir para elas escutarem, tentarem identificar o instrumento que elas estão escutando, se existe ali na sala. Uma possibilidade, quando você não tem o instrumento de fato, é trazer esse instrumento através de imagens. Vocês podem distribuir, por exemplo, várias imagens do instrumento na sala e fazer essa dinâmica dessa forma, porque aí vai ser mais fácil de você conseguir, né? Porque, assim, é difícil você trazer instrumentos de orquestra mesmo. Então, para as crianças, pesquisem mais as possibilidades sonoras dos instrumentos e fiquem atentos à diversidade musical, que foi o que eu tinha falado agora há pouco.
Escolha alguma música de orquestra que tenha diferentes nuances sonoras, momentos mais silenciosos, mais fortes, em ritmo acelerado, mais lento, etc. Como a que temos no desenho Musicland. E aí eu boto o link aqui para servir como suporte para vocês, certo? Eu não vou botar para vocês escutarem, mas é uma coisa que vai servir para o acervo de vocês. Aí depois vocês clicam e podem escutar o vídeo. Algumas crianças podem apenas se movimentar ou dançar ao som da música, fazer os gestos do maestro ou mesmo dos músicos, como se estivessem tocando. Observe e registre como elas se relacionam com a música, escutando, dançando, imitando gestos, tocando os instrumentos, regendo, manipulando as partituras. Se tem interesse em saber o nome dos instrumentos, se acompanha as variações rítmicas, se observam os momentos de silêncio, pausa musical, etc. Faça as intervenções a partir das iniciativas e solicitações com o cuidado de não inibir a investigação musical. Então, é aquela coisa do feeling mesmo que eu estava falando para vocês. Vocês vão ter que ir sentindo a música, ir sentindo a turma de vocês e ir fazendo as intervenções que vocês acharem necessárias, mas sem deixar com que a criança fique inibida, né? Vamos lá. Dando continuidade, a gente vai para o momento 5, que é provoque momentos de silêncio, tirando o som do aparelho e observando a reação das crianças. Imagina, elas estão lá escutando super empolgadas, de repente, pô, tirou. Qual reação que elas vão ter? Observem. Em um desses momentos, aproveite para propor a organização da orquestra. Diga que elas já tiveram tempo para conhecer melhor os instrumentos e que agora é o momento de organizarem a orquestra no grupo. Então, é hora de botar a mão na massa mesmo. Favoreça diferentes formas de organização do espaço, dos materiais e de definição de papéis. Quem irá tocar, qual instrumento, quem será o maestro, se terá pessoas dançando, outros assistindo, como colocar as cadeiras, as estantes, etc. Então, essa organização toda é interessante que seja feita por você, enquanto educador, com a turma, certo? Junto, que eles têm que se sentir participante, né? E essa decisão de escolha do papel que vai fazer cada um, é interessante que seja deles, certo? A gente vai ver mais na frente que às vezes eles escolhem a opção e depois voltam. Enfim, isso é bem normal dessa idade. Então, dessa forma, é garantida a participação de todas as crianças, conforme os interesses delas, para que se inspirem quanto à forma de organização dos instrumentos. Deixe disponível as imagens de orquestras, nas quais podem observar que instrumentos parecidos ficam juntos. Por exemplo, os de sopro, os de corda e os de percussão. Mas deixe que as crianças vivenciem e decidam pela forma de organização sem rigor ao padrão, pois o importante é que manifestem seus observáveis e desejos, seja com linguagem oral ou gestual, interagindo com todos os elementos musicais ou com você e com os colegas. Gente, eu não sei se ficou claro para vocês, mas assim, as crianças elas vão, se possível, ter contato com os instrumentos musicais de forma verdadeira, né, palpável. Se não for, eles podem ter através de desenhos, através de imagens impressas, através de vídeo do YouTube, através de várias coisas. Porém, quando eles forem tocar, eles não vão ter esses instrumentos de verdade, né? Então, eles vão ter que pegar instrumentos que sejam semelhantes, né? E aí é o momento onde você vai utilizar os instrumentos que você tem na escola, né? E aí nem sempre a gente vai ter todos, por isso que ele coloca a importância deles o quê? Eles perceberem quais são os instrumentos de corda, ficam próximos uns do outro, quais são os de sopro, próximo, qual é o de sopro que eu tenho aqui na escola e que é semelhante ao da orquestra. Então é importante quando ele diz, quando eu coloco aqui, coloco uma foto com a composição da orquestra, é para que eles visualizem como é que ela está disposta e eles se espelhem, se inspirem para montar a organização deles semelhante, certo? O momento 6, que é o último momento, após a acomodação das crianças, conforme as escolhas delas, propiciem uns 10 minutos para a experiência da orquestra. Nesse momento, a música é a dos próprios instrumentos e que você pode participar da brincadeira com as crianças. Talvez como maestro da orquestra do grupo, movimentando as mãos, né?
como quem pede para diminuir ou aumentar o som, para eles entenderem o que é o aumentar o som, o que é o diminuir o som, o que é que aquela mão significa, né? Como é que eles têm que se portar diante da regência do maestro. Talvez, como maestro da orquestra do grupo, movimentando as mãos, como quem pede para diminuir ou aumentar o som, tocar mais rápido, mais devagar, e para indicar silêncio, pausas de som, que é quando eles param. Se observar que alguma criança não manifesta um desejo em participar da orquestra, proponha que sejam os dançarinos ou a plateia. O importante é que todos participem. Possíveis ações das crianças nesse momento, apesar de terem organizado previamente e definido alguns papéis, é normal que as crianças mudem, troquem de lugar e que surjam outros maestros, por exemplo. O que importa é que se envolvam e vivenciem com alegria a experiência. Então, gente, a ideia não é forçar, a ideia não é fazer com que seja perfeito o toque, mas a ideia é que seja organizado e que seja divertido, né? Que elas participem porque elas estão se divertindo, porque elas estão achando legal, certo? E aí, para finalizar, após a brincadeira de orquestra, convide as crianças para levar os instrumentos até a roda. No grande grupo, conversem sobre a vivência e sobre o que gostaram mais de tocar e de fazer na orquestra. Proponha que quem desejar apresente o instrumento que gostou aos seus amigos, explicando e demonstrando como que se faz para tocá-lo, qual é o nome do instrumento e etc. Na hora de guardar os instrumentos, proponha que eles se despeçam. Assim, as crianças irão levá-los até o local indicado por você. Por exemplo, é a hora das cordas se despedirem da orquestra. Agora é a vez dos instrumentos de sopro, de percussão, e assim por diante. É uma forma de, mais uma vez, reforçar na cabecinha deles quais são os tipos diferentes de som que existem na orquestra, os tipos de instrumentos diferentes, né? Então, gente, essa finalização é um fechamento, é uma forma de vocês, mais uma vez, reforçarem algumas informações, reforçarem algumas coisas que foram vivenciadas durante o processo e, ao mesmo tempo, de vocês terem um feedback deles, se eles entenderam a proposta, se eles vivenciaram de forma coerente, se ficou claro para eles tudo aquilo que você propunha enquanto educador, né? Então, essa finalização tem, de fato, esse objetivo. E aí tem alguns desdobramentos que é interessante você ter esse olhar direcionado. É interessante assistir com as crianças aos vídeos e ver as fotos da atividade realizada, retomando a experiência. Então, não sei se vocês entenderam, mas isso é um pós, né? Isso é depois de ter feito a atividade. É um reviver. Havendo interesse pela vivência de orquestra, é importante repetir a atividade e propor a elas que pensem em um nome para o grupo musical da sala. Pode ser organizada uma apresentação para outra turma ou para os familiares. Então, isso aí já seria um amadurecimento do que já foi feito em sala, né? Seria uma forma de organizar novamente, para eles vivenciarem e vivenciarem a proposta de se apresentarem para alguém. Os instrumentos musicais podem ser utilizados em momentos de leitura, de história. Outros momentos de escuta e de apreciação musical podem ser planejados a partir de grupos com diferentes configurações. Orquestra da câmara, de sopro, de viola. Há ainda a possibilidade de apreciar a história do Pedro e o Lobo, instrumental para as crianças. Então, assim, eles não precisam vivenciar isso e ficar só nesse momento. A partir do momento que eles vivenciam essa proposta de entendimento do que é uma orquestra e de quais são os instrumentos e o tipo de música que é tocada por uma orquestra, vocês podem aproveitar esse mesmo estilo e aplicar, como foi falado aqui, na contagem de uma história, na realização de atividade, como uma música de fundo para eles vivenciarem, para acalmar, enfim, para diversos fins, contanto que essa música seja utilizada dentro da sala de aula, certo? Então, isso é uma das formas de desdobramentos. Uma outra coisa que você pode fazer é engajar as famílias dentro desse processo. Os pais, eles podem ser convidados para, em algum momento, assistirem à orquestra da turma. Caso algum familiar das crianças saiba tocar algum instrumento, ele pode ser convidado para tocar e conversar com elas. Isso já é uma ampliação do projeto, né? Que seria muito interessante. Imagina, alguém da turma toca um violino e aí viesse para uma aula e trouxesse o violino e tocasse para as crianças.
Eu acho que enriqueceria muito. Também é interessante propor a construção de instrumentos com materiais recicláveis e reaproveitáveis, que pode se dar por meio de oficina com os pais na escola. Você ainda pode propor que as famílias façam isso em casa, em seus momentos de lazer. E aí eu coloco o endereço aqui de sugestões, né, diversas que podem vir na internet. Então, tem esse link aqui que vocês já podem utilizar como sugestão. Mas, gente, a confecção de instrumentos também é algo que é muito rico, né? E aí, tanto você pode fazer isso, como foi falado, dentro da escola, entre pais e filhos. Imagine uma oficina no Dia das Mães, onde você traz as mães para a escola e você associa o Dia das Mães com a confecção de instrumento, com a aula de música, e com a apresentação de uma orquestra. Entendeu? Então, assim, são coisas que você pode ir ampliando e você vai adaptando à realidade da sua escola, certo? No segundo momento que a gente vai fazer é o seguinte: confeccionando instrumentos musicais. Então, vocês entenderam que fechei com vocês aqui a proposta, eu mostrei uma proposta de trabalho que pode ser feita com instrumentos musicais, certo? E aí a ideia foi deixada para vocês, que foi a ideia da montagem de uma orquestra. Nesse segundo momento agora, eu estou falando sobre confecção de instrumentos musicais. A gente sabe que existe uma gama de possibilidades de realizar, de fazer instrumentos musicais com sucata, né? Então, o desafio está lançado. Eu coloquei aqui algumas fotos, mas a atividade de vocês hoje vai ser que vocês pesquisem possibilidades de criação de instrumentos musicais, e aí vocês podem colocar aqui para a gente ver o passo a passo, certo? Então, essa atividade vai ser uma atividade individual. A ideia disso, nesse momento, é que vocês compartilhem essas ideias e que vocês salvem isso, gente, porque às vezes fica no celular, perde, mas assim, salva, quem tiver o computador já baixa, quem tiver um drive, já joga para o drive, porque quando vocês estiverem no dia a dia de sala de aula, vai ser muito rico vocês já terem várias pesquisas já direcionadas para aquele fim. Porque, assim, tem muita coisa legal na internet, mas dá trabalho, né? Dá trabalho da gente pesquisar um a um. Então, eu quero que vocês utilizem o momento da aula para isso, né? O resto do momento, a atividade de hoje vai ser essa, vocês pensarem em formas de criação de instrumentos musicais utilizando sucata e colocar o passo a passo aqui para as colegas, tá bom? Então, a gente fica por aqui hoje e vamos dando continuidade à nossa interação através do WhatsApp. Qualquer dúvida, a gente vai conversando lá, tá bom? Beijinho, até amanhã.